E aí, saindo um pouco dessa questão do mundo trader, Stormer, 3 ações que você acredita que hoje a pessoa pode comprar mirando o longuíssimo prazo. Vamos falar de aposentadoria mesmo. Quais são 3 ações, assim, dando números, que você poderia citar para nós? Brasil ou Estados Unidos? Podemos falar de... A gente pode trazer... Vamos lá em 4, 2 e 2? Pode ser 2 Brasil, 2 Estados Unidos? Tá, vamos lá. Boa. Olha só. Eu não sou um fã, confesso, do buy and hold, sendo muito franco, tá? Eu acho que as coisas mudam muito rapidamente. Então, uma empresa que pode ser interessante hoje pode deixar de ser interessante daqui a algum tempo, daqui a 3, 4, 5 anos. Então, eu prefiro fazer um outro modelo. Eu prefiro fazer uma coisa que é o que eu chamo de resíduo. Essa é uma estratégia que os amigos em casa podem utilizar. Pode utilizar em fundo imobiliário, pode utilizar isso em ações, pode utilizar isso em diferentes empresas e pode ser extremamente interessante para vocês. Vou dar um exemplo. Digamos a Vivit 3. Vivit 3 é uma excelente pagadora de dividendos. Tem muita gente que gosta da Vivit 3 porque ela paga... né? A Vivo. Ela paga bons dividendos. Então, ela está numa... Ontem, a mínima dela estava em R$ 51,20, se eu não me engano. E a máxima em R$ 54,30, alguma coisa assim. Então, o que eu gosto de fazer? Tá? Eu gosto de montar um trade, iniciar uma operação, comprando em determinado ponto específico. Quando o papel vai para o meu alvo e atinge o meu alvo, eu vou vender o tamanho de posição que traz o meu financeiro de volta. Então, um exemplo. Se eu comprei um papel a R$10, e 1.000 papéis a R$10, e o papel atinge 11, ao invés de eu vender os 1.000 e ficar daí com 11 mil reais no bolso, eu vendo 900 e fico com 100 ações na carteira. E daí no final do trade eu tenho 10 mil reais no dinheiro, que foi o que eu iniciei, e tenho 100 ações em carteira. E aquelas 100 ações, praticamente como se eu não comprasse, como se eu não tivesse pago nenhum real por elas. E aí deixar para longo prazo. E daí estas eu deixo para um longo prazo. Porque eu não botei dinheiro ali de verdade. Eu não tenho dinheiro meu comprometido ali. Então, isso eu acho que é uma estratégia extremamente inteligente para os amigos estarem utilizando. Tu vai transformando o lucro dos trades em ações residuais e que ficam numa carteira de longo prazo. Nessa carteira de longo prazo, aí sim, eu vou procurar empresas que eu entendo que a tese de investimento faça sentido para os próximos 10 ou 15 anos. Tá? Então, uma empresa aqui no Brasil que eu acho que sim, ela vai continuar existindo pelos próximos 10 ou 15 anos, é a WEG, tá? Eu entendo a WEG como realmente uma empresa que, primeiro, ela tem um produto de valor agregado importante, ela tem um market share mundial gigantesco, aproximadamente 10 a 15% do market share mundial é dos motores elétricos da WEG, ela tem um desenvolvimento tecnológico eficiente e ela é extremamente bem gerida. E eu receita dolarizada, né? Uma receita dolarizada em grande parte. E eu entendo que motores elétricos devem continuar existindo na nossa realidade pelos próximos 10, 15, 20 anos. Então essa é uma empresa que para mim faz sentido ou faria sentido colocar numa carteira para um prazo mais longo. Bom, tirando a WEG, aí a gente começa a olhar com muito mais essa aqui, commodities, não, essa aqui não, bancos, talvez bancos, Nesse caso, daí eu pensaria talvez numa Itaúsa. Tá? Por quê? Porque a Itaúsa ela é dona de uma série de outras empresas além do Itaú. Ela é praticamente uma ETF, podemos dizer que a Itaúsa ela é uma ETF. Ela pagava, antes da pandemia, bons dividendos, agora está começando a pagar um pouquinho. Eu não gosto muito de trabalhar tese de dividendos, sendo muito franco. Não é uma tese que eu gosto. Tá? Eu acho que se eu quero uma renda mensal, se eu quero um provento, eu prefiro um fundo imobiliário. Eu acho que consegue. Eu acho que consegue pagar muito mais consistentemente do que uma empresa. Muito mais perene e até mais, né? E se mais. A gente pegar aí o percentual recebido é maior em fundos imobiliários. Então, entre uma carteira de dividendos e uma carteira de fundo imobiliário, toda a vida carteira de fundo imobiliário, para mim, sem dúvida. Então, aqui no Brasil, eu colocaria WEG e colocaria Itaúsa. Essas duas seriam as minhas que eu olharia para uma carteira de prazo mais longo, tá? Estados Unidos. Uou! Muita opção, né? Mas eu largaria de cara, sim, Microsoft. Para mim, ela é absolutamente indispensável dentro de uma carteira. Então, eu pensaria em Microsoft. E, além da Microsoft, eu acho que eu incluiria a Coca-Cola.
Eu E incluiria que paga Coca-Cola. excelentes dividendos. Sim, né? eu E incluiria já fazem Coca-Cola. 25 Daqui 100 anos, acho que a Coca-Cola vai estar aí. Ainda vai estar firme. aí. Não vai ter uma Pepsi que vai Já assustar passou a várias Coca-Cola. crises, né? mesmo assim, continua pagando, É. né? Nos últimos 25 anos ainda pagou dividendos, ainda aumentou dividendo. É uma empresa muito completa, né? E aí tu pode dizer, tá, mas as pessoas estão tomando menos refrigerante. É, mas estão tomando água. Ela comprou todas as águas do mundo. Exato, que são dela, né? São E dela, agora então- e tem energético, que E tem comprou energético. participação da Monster. Eles E... não vão dormir no ponto de jeito nenhum. Eu acho que essas duas ficam. Eu acho que eu gosto muito. O Buffett tem uma frase que é a seguinte: você tem que comprar uma ação que se você entrar em coma e acordar 10 anos depois, quando tu acordar do coma, tu pensa assim, fiquei comprado nessa. E eu acho que se eu comprasse Microsoft hoje, entrasse em coma e voltasse aqui a 10 anos, eu pensaria, fiquei bom, fiquei comprado em Microsoft e em Coca-Cola. Tudo, né? A Microsoft tudo Exato. a gente usa, né? Você pensa lá, nuvem, software, Isso. tudo, né? Quem nunca ouviu, né, falar de Microsoft?